Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense. O jornal O Globo, em sua edição de hoje, publicou uma reportagem sobre as fusões e federalizações partidárias no curso deste ano, aproveitando a nova legislação eleitoral e por questão de sobrevivência. Ele fala das fusões que já aconteceram, das federalizações, e diz lá num trecho da matéria, já no lado da esquerda, os presidentes do PSB, Carlos Siqueira, e do PDT, Carlos Lupe, têm se encontrado com frequência desde que as executivas dos dois partidos aprovaram que andem juntas nas eleições de 2024, em preparação para uma possível federação em 2026. Vou repetir. A matéria do jornal Globo, que fala sobre as fusões partidárias e federalizações de partidos, diz lá, num trecho dessa reportagem, já no lado da esquerda, os presidentes do PSB, Carlos Siqueira, e do PDT, Carlos Lupe, têm se encontrado com frequência desde que as executivas dos dois partidos aprovaram que andem juntos nas eleições de 2024, em preparação para uma possível federalização em 2026. Por que a ênfase nesse dado da matéria? Porque o PSB do Ceará está entregue ao ex-deputado Eudoro Santana. Eudoro está lá representando os interesses do filho, o ex-governador e ministro Camilo Santana. É uma alternativa para uma candidatura da esquerda no Ceará, porque o Camilo se opõe à candidatura de Luiziane Lins à Prefeitura de Fortaleza pelo PT e defende a candidatura do presidente da Assembleia Legislativa, que hoje ainda está no PDT, que seja candidato a prefeito. Bom, o PSB tem esse acordo com o PDT nacional. E não foi em vão que, ultimamente, agora há poucos dias, em Fortaleza, o presidente do PDT, o deputado André Figueiredo, disse que acredita no apoio do PSB à candidatura à reeleição do prefeito José Sarto. Nós já havíamos tratado desse assunto aqui, falando desse entendimento das duas direções nacionais dos partidos, visando a federalização em 2026. Há interesses comuns em algumas capitais brasileiras dos dois partidos. O PSB tem como questão de honra a reeleição do prefeito João Campos, do Recife, e o PDT tem como questão de honra a reeleição do prefeito de Fortaleza, José Sarto. Assim, os dois partidos estariam juntos. O PDT apoiando João Campos, em Recife, e o PSB apoiando José Sarto, em Fortaleza. Vamos aguardar o desenrolar disso. Mas aqui no programa nós já cantamos essa pedra há algum tempo. Muito bem. Agora vamos falar sobre a manchete principal que nós anunciamos logo na abertura do programa. É que o governador Elmano de Freitas exonerou o secretário antes de ele completar 3 meses no cargo. O secretário dos Animais, deputado federal Célio Sturdat, do PSD,
assumiu o cargo no dia 22 de agosto deste ano e já deixou a pasta. Não se sabe a razão de sua desistência ou exoneração pura e simples. Mas, desde o dia 10 deste mês de novembro, portanto, antes de completar 3 meses de trabalho, ele já não é mais secretário da Proteção Animal do Estado do Ceará. O decreto do governador Eumano de Freitas, da sua exoneração, foi publicado no Diário Oficial da última sexta-feira. Sexta-feira 10, foi publicado o decreto de exoneração do deputado federal Célio Studat, da Secretaria dos Animais aqui do Estado do Ceará. Logo depois da publicação desse decreto, no mesmo Diário Oficial, o governador assina um outro que decreta da sua interinidade, que tem o seguinte teor. O decreto é número 35.749, de 10 de novembro de 2023. Designa agente público para o expediente que indica o governador do Estado do Ceará, no uso das suas atribuições, que lhe confere o artigo 88, inciso 4 e 6 da Constituição Estadual, e considerando a necessidade de conferir continuidade à gestão administrativa de órgão estadual, enquanto não nomeado o dirigente que ficará, em definitivo, responsável pela pasta. Decreta, artigo 1º, fica designado no período de 10 de novembro a 10 de dezembro de 2023, Eric Douglas Moreira Chaves, ocupante do cargo de secretário executivo de Proteção e Bem-Estar Animal da Secretaria de Proteção Animal, para responder interina e cumulativamente pelo expediente do cargo de secretário de Proteção Animal. Artigo 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Palácio da Abolição, do Governo do Estado do Ceará, em Fortaleza, 10 de novembro de 2023. No site da Câmara dos Deputados, o deputado Célio Studat, até ontem, domingo, continuava como licenciado, sem participar dos trabalhos da Câmara dos Deputados. É um fato inusitado, o secretário é exonerado antes de completar 3 meses de trabalho. Ele foi empossado no dia 22 de agosto deste ano e exonerado no dia 10 de novembro. Aliás, essa secretaria foi criada especificamente para garantir a participação do PSD no governo. O PSD foi um dos 2 partidos que disputaram o governo do Estado contra Eumano de Freitas. O PSD, através do seu presidente estadual, Domingos Filho, foi candidato a vice-governador na chapa do candidato do PDT, Roberto Cláudio, derrotados por Eumano, óbvio. Bom, um outro caso interessante no final dessa semana foi o do delegado de Polícia Civil, Paulo Ernesto Pereira Tavares, que agrediu uma mulher no município de Aurora, no sul do Ceará. É um tema que merece, é um assunto, uma questão que merece uma providência maior do governo que o simples afastamento do delegado das suas funções. Registre-se que foi tomado imediatamente pelo governador, que veio às redes sociais anunciar o afastamento do delegado, confirmado um ato da Controladoria Geral de Disciplina
dos órgãos de segurança pública e sistema penitenciário. Uma edição extra do Diário Oficial foi publicada no último sábado para confirmar o afastamento do delegado. Ele havia sido preso e solto por pagamento de fiança, mas a Justiça decretou a sua prisão preventiva. Ainda bem que ele está preso de onde não deveria ter saído e não deveria participar dos quadros da Polícia Civil do Ceará, nem da Polícia Militar, nem ser servidor público. O governador precisa tomar medidas urgentes e mais duras com relação ao pessoal da segurança pública. Os servidores do Estado na área de segurança pública são servidores especiais. Eles não podem fazer o que a maioria dos outros servidores pode fazer. A segurança pública é uma ação do governo muito melindrosa. E se o governador não tomar providências duríssimas, a área de segurança do Estado vai de água abaixo, já que não está muito boa. A Associação Cearense dos Magistrados publicou uma nota neste final de semana reclamando de umas declarações do deputado federal André Figueiredo. André, nessa briga do PDT, que já está exalando um mau cheiro, e nada contribui, porque o partido vai ficar bem pequenininho, como nós já dissemos aqui em outras oportunidades. Isso é histórico no Brasil, especialmente no Ceará. O PSDB, durante muitos anos, foi o maior partido do estado do Ceará, e nem existia. Foi o maior partido. Por que foi o maior partido? Porque Tasso Gereissati era o governador do estado do Ceará. Tasso Gereissati foi quem criou o PSDB no Ceará. Ele foi eleito governador do estado em 1986 pelo MDB, ou na época PMDB. Logo depois fundou o PSDB. O PSDB, durante toda o comando do Tasso na política do Ceará, que incluía aí 3 governos dele, Tasso Gereissati foi governador em 3 oportunidades. E, nesse ínterim, elegeu dois companheiros dele, 2 liderados dele para o governo do Estado, Ciro Gomes e Lúcio Alcântara. Durante esses 5 anos, o PSDB, 5 mandatos correspondentes a 20 anos, o PSDB foi o maior partido do Ceará. Desde o momento que Lúcio Alcântara perdeu a reeleição e Ciro Gomes entrou no governo, Cid Gomes entrou no governo, o PSDB começou a minguar e hoje é um pequeno partido no Ceará. Assim vai ser o PDT. Quase todos os filiados do PDT querem estar ao lado do governador Elmano, mesmo que não sejam no PT do governador Elmano, mas querem estar perto do governador. Por isso, o partido vai minguar. Essa briga é uma briga inócua, não releva a coisa nenhuma. De qualquer modo, ou hoje ou amanhã, o partido vai ficar muito pequeno no Ceará. Pois bem, o deputado André Figueiredo deu umas declarações criticando decisões da Justiça da Primeira Instância no Ceará, em desfavor dele, em favor do Cid Gomes. Os dois brigam pelo comando do diretório estadual. O deputado disse que ia denunciar 2 juízes de Fortaleza, junto ao Conselho Nacional de Justiça. E a Associação Cearense dos Magistrados, ACM, publicou uma nota protestando, dizendo que o deputado estava coagindo, ameaçando, levando temor ao juiz. Nada disso. O CNJ foi criado exatamente para isso. É um órgão disciplinar da Justiça. Qualquer pessoa pode levar reclamação de juiz, de desembargador, seja de quem for. Coagir é a nota da Associação Cearense
de magistrados. Significa dizer para eles que ninguém pode se insurgir contra uma ação da justiça. Decisão da justiça se cumpre, mas o juiz não é Deus, não. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa desta segunda-feira. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos que o Tribunal Superior Eleitoral faz um balanço de filiações partidárias e consta uma baixa adesão dos jovens e também da população feminina. Atualmente, pouco mais de 170 mil pessoas compõem o grupo de filiados. Além disso, um ano após as eleições gerais de 2022, houve uma queda nesse número de 14% nesse quantitativo entre o eleitorado de 16 e 24 anos. Temos que membros do Partido Liberal, do PL, apoiam o nome de André Fernandes, o deputado federal, mas o deputado estadual Carmelo Neto diz que comissão provisória é meramente ilustrativa. Esse imbróglio sobre o nome do PL para disputa aqui em Fortaleza pode gerar um conflito interno no partido, a exemplo do que vem acontecendo no PDT aqui do Ceará. Também temos que Michel Lins projeta PRD, o novo partido, como uma das maiores siglas do Ceará nos próximos anos. Para 2024, essa legenda deve apoiar a candidatura do prefeito Sarto à reeleição. Esse partido, nascido da fusão entre o Patriota e o PTB, deve seguir uma linha mais conservadora em nível nacional. Agora, com os destaques dos principais jornais brasileiros, temos sobre mudança nos impostos, que é o principal destaque do Estadão hoje. A reforma tributária, o que ainda falta definir e como isso pode influenciar a alíquota do novo IVA. Após a aprovação final da PEC, o Congresso terá de discutir temas sensíveis por meio de legislações adicionais, como a regulamentação dos regimes específicos de tributação e a composição da cesta básica. Com os destaques do Globo, temos sobre o novo aceno ao Centrão, as alianças que o presidente Lula faz com o grupo do Centrão. O presidente da República escolheu um ex-deputado do Republicanos como novo diretor da Codevasf. Também temos em destaque agora da Folha de São Paulo que a Justiça Eleitoral nega fornecer dados sobre resolução que ampliou poderes para bloquear conteúdo online. Essa resolução permite que o próprio tribunal haja sobre conteúdos inverídicos. E temos também que a avião da FAB, com um grupo de brasileiros que deixou a faixa de Gaza, decola rumo aqui ao Brasil. E sobre ranking universitário, a USP e a Unicamp repetem dobradinha e se mantém na liderança do RUF. Estaduais paulistas dividem o topo pela segunda vez, seguidas pelas federais do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. O Ciro Gomes, nesta última newsletter dele, do último fim de semana, do último domingo, ele tem as rapidinhas que é interessante. Letícia. Bom, a primeira rapidinha de Ciro Gomes fala que permanece titular do Ministério de Lula, um cidadão que tem seu patrimônio bloqueado como garantia de futuro ressarcimento de valores surrupiados do povo através das emendas. Lula já liberou mais do que Bolsonaro e passa de 22 bilhões de reais o valor distribuído sem qualquer critério ou controle. De acordo com Ciro, o ministro das Comunicações, Juscelino, Dital é investigado pela PF por cumplicidade com empreiteiros corruptos e teve a própria irmã afastada da prefeitura que ocupava no interior do Maranhão pelo mesmo esquema de ladroeira. Mas, pelo menos agora, as solenidades oficiais falam todos, todas e todes. Viva a esculhambação! Segundo é que Bruno Barreto fará um filme sobre o governo Temer. Vai se chamar 963 Dias. Diz que vai colocar os pingos nos is. Que Temer foi ótimo, baixou juros, desemprego, fez uma maravilha reforma da Previdência e garante que não será um filme chapa branca. Alguém duvida? Quem fará o protagonista? Boris Karloff? Quem conhece este misterioso Brasil? Indaga Ciro. E na terceira, ele fala que Lula faz um inacreditável acordo, mais um com o Centrão e a bancada ruralista, em troca de uns poucos votos para ganhar a versão de que fez a reforma tributária. Acertou, por baixo dos panos, entregar a cabeça das comunidades indígenas
concordando com a derrubada de seu veto no Congresso ao tal marco temporal, segundo o qual só podem ser reclamadas terras indígenas cuja reivindicação seja anterior ao dia 5 de outubro de 1988. Para seus mais próximos, o cochicho da esperteza mofada e amoral deixa que o Supremo liquide o assunto declarado a inconstitucionalidade da lei, e o PT ainda reclama da judicialização da política. Bom, disse, e é verdade, que o Ciro tem a língua grande. Fala de tudo e de todos, mas muitas coisas ele diz como ele diz que é verdade. Ora bem, essa primeira rapidinha dessa newsletter dele de ontem, de domingo, ele fala na posição do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, é o nome conhecido da área de investigação policial. Não é a primeira vez. Juscelino Filho tem um nome sujo na política, ainda não comprovado pela justiça, porque as coisas no Brasil demoram muito, as investigações são muito morosas. Mas, se nós levarmos em consideração que em Portugal, agora há pouco, recentemente, caiu o primeiro-ministro português, a maior autoridade do país, depois do presidente da República. Caiu. Por quê? Porque ele foi citado numa reportagem sobre corrupção. Ele foi citado. Quem sabe, a reportagem pode até ter exagerado, mas o fato dele ter sido citado o tornou indigno de estar na cúpula do governo. Na Câmara Municipal, sexta-feira passada, teve um encontro, uma solenidade, uma assembleia, para comemorar os 40 anos do movimento brasileiro intitulado Diretas Já. Foi um movimento que surgiu realmente há 40 anos, quando já há alguns anos nós não tínhamos eleições diretas para governador, para prefeito das capitais, governadores, presidente da República. O deputado Dante de Oliveira conseguiu assinaturas e apresentou uma emenda à Constituição restabelecendo as eleições diretas. Não conseguiu aprovar a emenda à Constituição, mas o movimento ficou vivo. E já em 1975, nós tivemos, por uma emenda constitucional do senador cearense Mauro Benevides, nós tivemos o restabelecimento das eleições diretas nas capitais brasileiras. Foi aí que foi eleita Maria Luísa Fontinelli. Maria Luísa foi eleita numa eleição cujo mandato era inferior a 4 anos, exatamente para que viesse a coincidência depois. Ela foi eleita por conta dessa emenda constitucional de restabelecimento das eleições diretas para prefeitos das capitais brasileiras. E desse encontro da Câmara Municipal, várias pessoas se manifestaram, né, sobre esse movimento nacional e com reflexos aqui também no Ceará. Um dos que se manifestaram nesse evento foi o empresário cearense Amarílio Macedo. Amarílio tem embora nunca tenha disputado um mandato eletivo, ele ia disputar agora, na eleição passada, de senador, mas teve uma dificuldade entre o PSDB, perdeu na Justiça. O PSDB antes tinha decidido apoiar o candidato Elmano, e quando mudou de ideia, a Justiça restabeleceu a decisão do diretório anterior, que tinha firmado a coligação com o PT. E então o Amarílio não pôde ser candidato a senador. Mas o Amarílio participou de várias campanhas, inclusive da primeira campanha do Tasso Gereissati ao governo do Estado. Era o governo das mudanças. E depois
logo depois ele rompeu com o esquema do Tasso e apoiou a candidatura do radialista Edson Silva à Prefeitura de Fortaleza contra a candidatura de Ciro Gomes a prefeito de Fortaleza, patrocinada pelo governador Tasso Gereissati. Amarílio foi o principal cabo eleitoral e a eleição foi muito disputada. Ciro ganhou com uma diferença de poucos votos do candidato radialista Edson Silva. Pois bem, Amarílio falou de democracia, mas falou também de economia. E uma das frases deles, uma das alocuções dele, já no final do seu pronunciamento, repetiu um artigo que ele havia escrito, nós até comentamos aqui, no estado de São Paulo, há poucos meses, em que defendia o fim dos incentivos fiscais dos governos a empresários. Vamos ouvi-lo. Nós não temos mais razões para termos no Brasil uma proliferação de incentivos fiscais e de isenções para empresas altamente consolidadas que não precisam do dinheiro público para se consolidar. E se uma empresa consegue a consolidação dela por incompetência, é preferível para a sociedade que ela deixe de existir e não que ela passe a ser alimentada por uma preciosidade, que é o dinheiro público, o dinheiro coletivo, que vem através da arrecadação dos impostos. Então, essa questão de nós, empresários, termos assim, uma espécie de salvo-conduto para viver numa tranquilidade de não sermos cobrados por essa responsabilidade que compete a nós de não estarmos mais pleiteando incentivos para poder melhorar os nossos balanços. Então, eu acredito que o empresariado tem que sair assim, dessa condição de pouco lembrado e de pouco cobrado. Então, para encerrar minhas palavras, com democracia sempre e desconcentração de renda já. Eu acho que todos os brasileiros deveriam tomar consciência do que é a concentração de renda, do que é o efeito maléfico, pernicioso, e que cria um melhor ambiente para, seja qual for o regime, ele ter condição de se viabilizar através do processo dinheiro e não do processo gestão a favor das maiorias. Bom, nós citamos esse ponto do pronunciamento do Amarílio Macedo, porque o Amarílio Macedo é o representante, é o herdeiro, hoje é presidente do Conselho Administrativo do Grupo J. Macedo, um dos grandes grupos econômicos do estado do Ceará, que já recebeu muitos incentivos do governo federal e do governo estadual. Portanto, causa espécie esse posicionamento do empresário Amarílio Macedo contra os incentivos fiscais. Agradecendo a honrosa audiência dos ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje, prometendo estar de volta amanhã com a proteção de Deus, a partir das 11h45. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Espero revê-los amanhã. Até lá!